aí, pessoal, como foram de passagem de ano, bem-vindos a 2023. Recomeçamos aqui os trabalhos no canal. Já fiz um post essa semana sobre uma RFC, vamos dizer assim, uma JEP que está entrando aí que possivelmente vai entrar no Java 20. Primeiro vídeo do canal aqui, Dev Initiative. Em 2023 a gente vai sair um pouquinho do Java. Vamos lá, mas não fiquem tristes não, Java volta. Hoje a gente vai brincar um pouquinho com Golang. A gente vai fazer brincar de criar um proxy reverso. Então vamos lá, vamos entender isso daí. O que a gente está querendo fazer? Não sei quem de vocês aqui já trabalhou, já precisou criar um proxy para poder chegar na sua aplicação. Vamos lá, eu tenho uma aplicação deployada em algum lugar, está num servidor, e eu quero proteger essa aplicação. Eu não exponho ela diretamente na internet, mas eu coloco um proxy na frente. Eu tenho dois tipos de proxy que eu posso fazer. Eu tenho o forward proxy, que é só simplesmente esse cara recebe a requisição, coloca uma camada de proteção e depois faz a requisição para a aplicação real ali debaixo do que está para baixo, né, na sua arquitetura de rede. Ou tem o proxy reverso, que é o que? Conforme for a URL, eu encaminho para uma aplicação, eu encaminho para outra, conforme for a rota ou caminho. Eu já implementei proxy reverso usando Apache, usando Nginx. E para que a gente usa um proxy reverso? Basicamente, vamos supor que você tem duas aplicações, tem um site principal e eu tenho duas aplicações. E eu quero que a URL seja única, e conforme for tombando por um cenário novo, então eu crio um proxy reverso e falo assim: olha, o que está na aplicação legada você chama por aqui, resolve por aqui, mas a URL para o meu usuário continua a mesma. Ou eu chamo se já está tombado, já está na aplicação nova, eu vou colocando ali na aplicação nova. Isso pode ser uma técnica, inclusive, de estrangulamento, de você levar uma aplicação de um legado para um modelo tombado. A gente vai brincar aqui de fazer assim com Golang, um proxy reverso simples, só para mostrar para vocês o conceito e mostrar também um pouco da brincadeira aqui com Golang, que eu estou estudado também, tenho gostado aqui bastante, e mostrar como é que você pode fazer isso programaticamente. Como eu falei, opções a gente tem. Você pode fazer isso via o seu web server, como um Apache, como um Nginx ou qualquer coisa que esteja na frente, ou a gente pode fazer isso programaticamente usando a linguagem de programação. Então a ideia aqui é a gente brincar com a linguagem de programação e mostrar bem simplificado como é que eu faço um proxy reverso com a linguagem Go. Então bora brincar? Então vamos lá. Para a gente brincar aqui nesses exemplos aqui, o que a gente vai precisar? Primeiro, você precisa ter o Go instalado na sua máquina. Eu estou usando aqui o Go, a versão 1.19 instalada aqui no meu sistema operacional. Eu não sei até que versão isso aqui funcionaria, mas eu acredito que se você é a mais atualizada, seria legal você atualizar. E o segundo ponto, eu preciso de uma IDE que suporte a linguagem. Então você pode usar o Rider, você pode usar alguma outra IDE. Eu estou usando aqui o Visual Studio Code. Às vezes eu me irrito um pouco com o Visual Studio Code, ele dá algumas travadas, porque você precisa instalar a extensão de Go, né? Eu tenho aqui a extensão aqui, ó, o Go. Aqui, ó. Eu tenho a extensão do Go aqui, for Visual Studio Code, instalada na máquina. E aí ele funciona a partir do Go 1.14 para cima. E aí eu uso esse cara aqui. Às vezes ele se perde um pouco nos comandos, né? Às vezes a gente faz, mas normalmente eu não tenho nenhum problema com a versão aqui.
Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é vamos criar um arquivo para ser o nosso server ou coisa. Então, vou dar aqui um arquivo, um novo arquivo. Vou dar aqui, vou chamar ele de server.go. Ele vai pedir onde eu vou salvar, eu vou colocar. Eu já tenho uma pastinha aqui, marota aqui. Eita, nós, que doideira que ele fez aqui. Cadê minhas pastas aqui dentro do ambiente? Ai, tá uma raiva quando ele faz umas dessa aqui. Cadê você? Minhas pastas aqui. Não, pasta errada. Documentos, obrigado. Agora colocou. Opa, jogou lá. Ah, é a ordem que eu tô colocando aqui. Então, lá, códigos do canal. Vou chamar de proxy. Eu criei uma pastinha já. Eu já tinha criado ali. Server. E vamos criar o arquivo. Ah, mas ele criou com o nome comandos úteis. Ô, cabeção, eu cliquei ali, ele clicou errado. Então vamos matar esse cara aqui, vamos lá. Vamos criar novo arquivo. Server.go. Vamos salvar ele aqui em server. Esquece aquele, depois eu apago aquele comando, né? Beleza. Ele já entendeu, tá vendo? Que é Go. Aí agora eu vou começar a programar para linguagem. Vou dar um zoom aqui para aumentar o tamanho do coisa. Eu acho que era Ctrl Shift mais dele. Deixa eu ver aqui. Aparência. Aqui. Ctrl mais. Ampliar. Ctrl mais. Aí. Ctrl mais. Cadê o igual? Aí. Agora ficou bom. E aí, gente, vamos começar a programar aqui o nosso carinha em Go. O nosso primeiro passo aqui, se você for olhar, é o mais simples. Então, vamos começar criando o servidor. O cara que vai prover alguma coisa. Então, vamos ver como é que criar um servidor em Go. Então, eu vou dar aqui o package main. Poderia ter dado server ali, ó. Tá vendo que ele já colocou os imports, como eu estou usando aqui. Eu não preciso me preocupar agora, eu vou me preocupar depois aqui. Então vamos lá. Como toda linguagem, eu tenho um func de início, então o func main. Criei aqui o func main. Agora eu vou criar aqui, eu tenho que criar uma variável aqui. Vou criar servidor origem handler. Subiu ali a handler. O que esse cara vai receber? Ele vai receber, eu vou usar o pacote HTTP, então ele já vai importar esse cara aqui para mim. Eu vou usar o handler func do HTTP, então vamos usar aqui, o handler func, e ele vai lidar comigo aqui com o que? Com uma função func, onde tá vendo que ele já importou o net HTTP, tá vendo? Aqui esse cara aqui eu vou dizer eu quero criar o response writer e o request. Então vou chamar aqui de lá, tá vendo que ele já até pega de HTTP response writer, é isso mesmo. Então aqui vem http.response writer e eu tenho a resposta aqui no REC. Vou criar aqui um REC e um pointer para a request. Joia, abri esse cara. Aí aqui dentro eu vou programar o meu carinha. Pode ver que ele está com erro. Por quê? Normal. Ele vai ter aqui eu tenho que implementar o que ele tem que fazer, né? Então vamos começar aqui a implementação. A primeira coisa que eu vou colocar aqui, eu vou usar o FMT, que ele é um pacote aqui do próprio Go para poder printar mensagens na console, porque senão o Go ele não vai te printar nada, não vai te avisar nada. Por quê? Eu quero colocar aqui uma mensagenzinha, vou colocar um texto aqui, ó. Este aqui é o servidor de origem, ou seja, o servidor principal. Vou chamar ele de servidor de origem. Eu vou falar para ele assim, ó, recebida
a requisição. Só pelo lugar que eu recebi a requisição em. Vou colocar um %s aqui para poder receber um valor. Vou dar um /n para ele pular uma linha. /n para pular uma linha. Eu preciso preencher esse %s. Eu vou preencher com o quê? Eu vou colocar com o horário que a gente está aqui agora. Time. Não. Time. Não. Beleza. Segundo ponto agora que eu preciso. Opa! Deu enter no lugar errado. Volta lá para cima. Segundo ponto que eu preciso agora é colocar esse valor em uma variável ali por causa da request. Aí eu vou fazer um truquinho aqui. Eu ainda não startei o servidor. Você que startar o servidor em Go é a coisa mais simples do mundo. Eu vou dar aqui underscore. Eu vou dizer para ele, assim, ó, fmt ponto fprintf printa para mim a resposta. Eu vou falar para você a resposta do servidor de origem. Coloquei aqui, só loguei aqui erros. Por que você está reclamando? Tá vendo? O que ele está reclamando? Coisas do Go, tá? Eu declarei uma variável que eu não estou usando para absolutamente nada. Então, o Go, no Java, eu poderia ter feito isso. Cara, tá super de boa. Ele vai sobreviver, você vai utilizar. Não vai ter problema nenhum. Mas no Go, cara, isso não é permitido. O Go, se você declarar uma variável, você tem que usar. Quando você for declarar uma variável que você não vai usar, você usa o underscore. Então eu uso aqui, ó, a variável, as duas respostas, né, o sucesso ou o erro, mas isso aqui é só para me printar o erro, então eu não estou usando para nada. Então agora eu preciso usar esse cara aqui para esse erro poder colocar. Go não tem tratamento de erro, então você tem que também ele não tem, na verdade, except, ele não tem tratamento de erro. O tratamento de erro é sua responsabilidade. Ele não explode exception assim fácil. Então eu posso colocar aqui e falar assim, ó, se for dar erro para mim, loga como fatal esse cara aqui. Aí eu vou disparar aqui, ó, http ponto. Agora eu vou falar para ele assim, ó, list in server, ou seja, começa a ouvir e começa a responder esse cara. Eu vou dizer em que porta. Então eu vou jogar na porta 8081. Por quê? Porque eu quero que esse cara responda em outra porta, porque depois eu vou usar o proxy reverso na porta 8080, porta tradicional, para poder acessar esse carinha aqui. Poderia ser 9.000, poderia ser 10.000, poderia ser qualquer coisa. E agora eu uso o meu handler. Joia! Agora, por que você está reclamando aqui ainda? Vamos olhar aqui. Eu tenho aqui o handle func. Porque eu usei o handle func. Eu tinha que ter usado o handler func aqui. Garoto. Eu usei a função errada. Por isso, este pattern era da handler func, que aí é o adapter que eu uso para as funções do HTTP, os handlers HTTP. Acabou, cara. Isso aqui seria o suficiente para eu estar vendo a resposta do servidor. Então, o que acontece aqui? Eu invoquei o servidor, ele vai jogar na console para mim aqui isso daqui e vai jogar na tela, em algum lugar, a resposta do servidor. Então, olha só que legal. Agora eu salvo esse cara. Ctrl S. Não entendi qual foi a frescura aqui agora isso aqui foi coisa de frescura da IDE, tá? Ele reclamar aqui dos packages, porque o import está absolutamente correto. Este é o formato. E agora, por exemplo, eu posso testar esse cara aqui. Vamos testar esse carinha aqui? Vamos vir aqui. Então, ele está em documentos, códigos, canal, CD, acho que eu chamei de
proxy reverso a pasta. Deixa eu ver aqui. Isto, cd proxy reverso server. Então vamos testar aqui, ó. Go. Vamos ver aqui o arquivo. Aqui, ó, server porto go. Então aqui, ó, go run server.go. Nenhum log fatal apontando ali significa que isso aqui está respondendo. Eu poderia testar isso daqui via um outro terminal e dar um cur no localhost 8080 e ele vai ver a resposta. Vamos testar isso aqui. Então vamos aqui, ó. Vamos abrir um novo terminal, nova janela. Eu tenho um novo terminal aqui do lado. Vamos dar aqui um cur http dos pontos / local host, a porta é 8081 barra. Tá vendo? Resposta do servidor de origem. Se a gente olhar no código aqui, ó, resposta do servidor de origem. E aqui eu tenho, tá vendo, ó, o log, ó. Eu recebi a requisição no horário ali no time zone. Não, como eu não setei, então ele colocou toda o complemento aqui do time zone. Mas tá vendo, ó, eu recebi a requisição. Ótimo. Isso aqui seria um servidor, por exemplo, isso aqui poderia ser sua aplicação, tá rodando, tá respondendo alguma coisa, um JSON, alguma coisa aqui. Então essa aqui é a sua aplicação respondendo. Agora a gente vai partir para a próxima parte da receita aqui, que é o proxy reverso. Então pensa na receita do bolo. A gente fez agora o servidor web. E você vê como é simples fazer um servidor web em Go, né? Agora a gente quer fazer o proxy reverso. Então, o próximo passo da receita do bolo vai ser a gente fazer o proxy reverso. Bom, terminamos o servidor. Agora vamos fazer o proxy reverso para ver como é que ele seria. Então vamos à segunda parte do vídeo. Criar o nosso proxy reverso. Então, mesma coisa. Vamos criar aqui um novo arquivo. Vou chamar aqui de proxy.go. Aí ele vai me jogar lá. Cadê a janelinha? Aqui. Só que eu vou jogar ele na pasta proxy, só para não misturar. Poderia estar os dois na mesma pasta, tanto faz, tá? Isso aqui é só por desencargo de consciência. Ele já detectou que é Go. Normalmente, às vezes eu tenho que reiniciar o Visual Studio, que às vezes ele se perde aqui nesse cenário. Mas pode ser que a gente não tenha, ele não se perca agora aqui nesse cenário. Então vamos lá. Vou trabalhar aqui. Primeira coisa que eu preciso fazer, mesma coisa. Então eu vou criar um package aqui, vai ser o main. Ah, ele já detectou, ótimo. Porque tanto faz. Não vou colocar os imports, vou usar só func main. Ele está detectando legal, então agora está funcionando bacaninha. Primeira coisa que a gente precisa fazer. Então vamos lá. Agora a gente está no proxy reverso. O proxy reverso, no fundo, ele vai ser um servidor HTTP que vai receber a requisição para repassar para o outro servidor, executar o que o outro servidor tem que pegar a resposta e devolver para o usuário. Então como é que a gente vai fazer? A primeira coisa aqui, você precisa detectar as URLs ou colocar. Aqui, como a gente está fazendo exemplo programático, eu vou chumbar algumas coisas, mas não é legal a gente chumbar. Então eu vou criar uma variável aqui. Eu vou chamar servidor de origem URL. A URL, vou declarar o error. Por quê? Porque eu vou usar um comando aqui. Ó. Eu vou pedir para ele. Eu vou usar o URL. Pronto. Ah lá. Ó. Isso aqui que eu falei para vocês, tá vendo? Ó? Ele não detecta mais o movimento. Aí o que a gente faz neste caso aqui? Quando acontece isso, normalmente é uma baita de uma chateação. Eu vou salvar aqui. Eu fecho o Visual Studio Code.
e eu reabro o Visual Studio Code. E aí eu vou abrir um arquivo recente, que é o Aí não apareceu aqui, porque vamos abrir aqui, vamos abrir o arquivo, documentos, códigos canal, proxy reverso, proxy.go. Você confia? Sim! Então vamos recomeçar aqui. Aí agora eu vou começar aqui, ó, URL. Tá vendo? Tem alguma coisa no Visual Studio Code que ele se perde. Agora a gente já voltou aqui a curva normal. Então eu vou dar url.parse e eu vou pegar o URL do nosso proxy reverso. Então vai ser o que? HTTP. Posso pôr localhost, eu posso pôr 127.0.0.1 na porta 8081, que é o nosso proxy reverso. Ele vai reclamar aqui, tá vendo? Ó, que eu não estou usando nenhuma das duas variáveis, normal, porque não tem uso, eu declarei, mas não tenho uso. E por que error? Aí é o modelo de como o Go funciona. Se o url.parse falhar, ele vai preencher a variável error. Se ele funcionar, ele vai preencher a variável o servidor URL origem, que vai ser do tipo URL. Então, aqui é a parte que eu não, de certa forma, algumas outras linguagens te protegem. Você tem que programar meio que pensando em proteção. Então, quer dizer, se esse cara deu erro, eu não posso continuar. Então, o que eu faço? If o error não for nulo, eu vou já dar um log fatal para a aplicação morrer. E eu vou falar para você: URL inválida do servidor de origem. Só para saber o erro, entendeu? Ele não importou o log, mas aí a gente faz uma maldade aqui, ó. Vamos importar. Aqui. Dá um enter aqui para ele organizar isso aqui mais bonitinho. Vamos importar o package de lock. Aí. Pronto. Legal. Agora eu vou fazer a mesma coisa para declarar o servidor. Pode ignorar o erro ali do servidor de origem. Eu vou criar uma variável chamada proxy reverso. Ele vai ser a execução do meu handler func. Vou criar lá o http.handler. Opa! Mas eu vou usar o correto agora. Lembra que eu errei no último, não? Era o handler func. Declaro aqui uma função que ele vai lidar, que é lidar com que tem os parâmetros de response writer. Response writer. Não entendi por que ele reclamou aqui. Não detectou. Vou criar uma requisição aqui, que é um ponteiro da requisição. HTTP. Ponto. Meio que ele já se perdeu de novo. Eu acho que é isso. O que ele está reclamando? Ah, peraí. Missing. Ah, porque é fã. Olha o erro ali, ó. De fã, era funk. Ah, programação, às vezes ela te dá umas... Legal, agora que a gente vai lidar o que acontece dentro do nosso proxy reverso. Joia. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou logar, eu vou usar o bom e velho FMT da vida. Ó, já se perdeu de novo. Ô, maledeto mezenga.
Ou é porque ele está reclamando aqui de algum erro aqui? Ah, peraí, ele está reclamando de algum erro. Ah, sim. Aqui não foi por causa do erro. Este segundo aqui é aqui no final. Aí, garoto. Agora ele vai reclamar que o proxy reverso não está sendo usado. Acho que agora vai funcionar o FMT. Ah, era isso. FMT printf. Vamos colocar um log de erro aqui. Vou dizer aqui para ele que esse aqui é o proxy reverso. Vou chamar de proxy reverso. Ele recebeu a requisição A. Vou logar o horário que eu recebi o chamado no proxy reverso. Mas igual eu fiz no e eu vou mandar aqui um time.now. Joia. Agora começa a mágica com o proxy reverso. Legal. Eu preciso preencher na requisição, ou seja, no request, então no rec, eu preciso preencher o host como sendo. Legal que aqui, ó, tá vendo? Ó, que ele já dá aqui, ó. Eu vou dar o servidor de origem URL, só que eu vou usar aqui o ponto host que vem de lá. Ah, não precisa de ponto e vírgula, ó, mania do Java aqui. E aqui é a parte interessante, porque, por exemplo, quando você lida com proxy reverso, uma coisa que você vai descobrir quando você está lidando com proxy reverso, todas as chamadas no seu canal de origem, todas as chamadas que vierem do proxy para o seu servidor, elas vão estar logadas com o IP do proxy. Então, se você precisa alimentar headers, se você precisa complementar headers, e mesmo se você precisa que chegue do outro lado o IP originador, você tem que começar a passar tudo na requisição, ou seja, você vai passar o VX44, todos aqueles caras lá. Aqui, como a gente está fazendo simples, é só para provar mesmo, para mostrar aqui como funciona, não vou me preocupar com isso. Então eu vou setar aqui que é a URL do host é o servidor de origem, o host também. Do host. E vou setar o scheme também, o scheme da URL, que é o mesmo scheme da variável do servidor de origem. Ponto scheme. Aí. Show. Tem um último cara que você precisa colocar. Esse cara aqui a gente não usa, mas se você não preencher a request URI, dá erro de execução. Se alguma limitação aqui do próprio Go. Então você precisa preencher esse cara. Não, você preenche com vazio. Então, joia. Agora eu preciso pegar a resposta da requisição, porque lembra, eu estou falando para ele, ó, montei a requisição e fala assim, cara, você precisa executar a requisição do servidor de origem. Ou seja, eu vou receber a chamada aqui e você vai executar lá o porta 8081. Então, para esse cara aqui, eu vou criar uma variável resposta do servidor de origem. Servidor origem. Mesma coisa, eu tenho a segunda variável que é o erro, porque eu vou executar uma função aqui que eu vou dizer para você, ó, do HTTP no default client, execute a requisição. Joia. De novo, ó, tá reclamando que eu não estou usando esses caras, mas eu vou usar, calma lá. Aqui uma parte interessante, legal, executei, não conseguiu executar, de novo, mesma coisa, vou ter que fazer a minha programática aqui e vou olhar. Se o meu erro não for nulo, então eu vou dizer para ele aqui, ó, no response writer, se escreve para mim um header de erro, então vou pegar aqui status internal, vamos pegar aqui que status que a gente pode colocar, o internal server error, internal server error. Você pode colocar qualquer coisa aqui. Lembre-se, eu preciso vou jogar uma informação na tela, mas é uma variável que eu não vou usar, então eu vou declarar aqui os dois traços, porque eu não vou usar, e eu vou dizer para ele, ó, joga para mim para a tela, o fprintf, ou seja, joga a resposta para cima,
no response writer e o error. E por último eu dou return. Por que ele reclamou aqui? Porque eu usei o fprintf ou fprint. Só o fprint, quer dizer. Que não precisa ser, não é o printf, eu não estou preenchendo nada, não estou colocando nenhum valor. Legal. Joia, se deu erro. Mas e se não deu erro? Funcionou. Então quer dizer, se o erro não é nulo, eu preciso pegar o quê? Eu preciso então pegar a minha resposta e vou escrever o header de status. Então http.status ok, ou seja, bom e velho HTTP 200. Aí o que eu quero fazer? Putz, legal, eu quero pegar todo o body que veio da resposta original e jogar para frente, porque eu estou devolvendo a resposta original para o meu usuário. Então eu venho aqui e falo assim, ó, io.copy, eu vou copiar para o response, para minha resposta, o response writer, o que? O body, então, resposta do servidor de origem, o body da resposta do servidor de origem. Legal, agora eu só preciso executar o proxy reverso. Tá pronto. Ah, legal, então como é que eu vou fazer? Do mesmo jeito que eu fiz o outro, log.fatal, só para ele logar caso dê algum problema. E aí a gente fala assim, http.listen unserved, ou seja, executa, só que eu vou executar na porta 8080. E eu vou dizer para ele aqui, então vamos lá, estou executando na porta 8080. E na porta 8080, você executa para mim o proxy reverso, que eu acabei de colocar aqui toda a regra que ele precisa executar. E é dentro daqui que você vai editar se você quer mexer em headers, citar headers próprios, outros valores, passar o IP da requisição, todas essas coisas aqui para frente desse cara para voltar. Teoricamente, estamos pronto, é só salvar. Aí ele já ajeitou aqui, legal, estamos salvos. Agora vamos testar o brinquedinho? Vamos lá. Eu vou abrir mais, ó, aqui eu tenho o terminal do coisa, eu tenho o terminal da execução aqui. E aí, vamos colocar. Então, primeira coisa que eu vou fazer aqui, vou dar um clear aqui, para isso aqui ficar bonitinho. Eu tinha interrompido o server. Vamos rodar o server de novo. Então, go run. Peraí, deixa eu abrir só um terceiro terminal. Terminal, nova janela. Legal. Agora, esse cara aqui vai ser, a gente vai executar o proxy reverso. Go run server.go. Então, o server está rodando. Só para a gente ter certeza de que o server está rodando, pode ser qualquer uma dessas janelinhas. Essa aqui é a nova que a gente abriu, aquela anterior. Vamos deixar aqui, ó, o server rodando. Aqui. Vamos executar aqui a porta 8081. Tá vendo? Recebemos a resposta do servidor de origem. E o servidor de origem logou, aqui colocou. Mas vamos supor, isso aqui está debaixo de um firewall, você não está com acesso. Agora eu tenho que chamar pelo proxy reverso. Então a primeira coisa, vamos botar o proxy reverso no ar, né? Então vamos lá na pastinha, cd documentos, códigos, canal, proxy, reverso, proxy. Joia. Estou aqui na pasta. Vamos dar um aqui, beleza. Mesma coisa, ó. Go run proxy.go. Olha aí, ele tá rodando. Tecnicamente ele tá rodando. Não deu nenhum fatal error, não deu nada. Não tem. Você poderia colocar alguns logs para falar assim, ó, instanciando o servidor, blá blá blá. Isso você precisa fazer em Go, senão realmente não te dá nenhuma resposta do que está acontecendo. Ele simplesmente executa e acabou. Agora, em vez de eu dar um cur no localhost 8081, eu vou dar um cur no 8080. Ou seja, eu vou chamar o proxy reverso. O proxy reverso vai chamar o server, vai dar a resposta. Eu vou receber a resposta, mas você vai ver que eu vou ter um log agora que ele executou o proxy reverso e um log que ele executou o servidor também. Então vamos lá, vamos testar isso aí se é verdade.
Vamos dar um clear aqui só pra... Opa, digitei errado. Aí, vamos lá. Vou executar o anterior aqui. Só que eu vou trocar aqui por 8080. Tá vendo? Olha só, eu recebi resposta do servidor de origem. Ou seja, eu recebi o body do servidor de origem. Só que se eu olhar aqui, ó, tá vendo? Ó, o server.go, olha aqui, ele também recebeu uma requisição. Aqui, ó, tá vendo? Ó, agora, a última que eu executei aqui. Mas se eu for olhar aqui, essa requisição veio de quem? Do proxy reverso, tá vendo? Ó, o proxy reverso recebeu a requisição, executou o server e te devolveu a resposta. Entendeu como fazer um proxy reverso em Go? Simples, fácil, não tem muito segredo. Super tranquilo. Então, bora aprendemos uma coisa nova aqui hoje. Com isso, vocês viram como é simples a gente executar aqui um proxy reverso. Viu que a implementação é simples. Dá para sofisticar isso aqui muito, porque quando você faz um proxy reverso, como eu falei, você vai colocar o IP chamador, você vai complementar headers, você vai complementar informação, você pode até fazer ali todo um mecanismo de OAuth para poder passar para o servidor de origem a requisição que veio da maneira correta e tudo mais. Aí é uma questão de implementação. Aqui é só para você mostrar o poder da linguagem, como é fácil. E para quem é do Java aí também a comparação entre as duas linguagens é bastante interessante. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. É o primeiro aqui do ano. Eu já tenho um material de Java novo para gravar, já tenho material e tudo mais. Se gostou do vídeo, deixa seu like aí para nós. Recomenda para amiguinho, pede para seguir, ajuda nós aí a crescer. Assina o canal, clica no sininho lá para receber as notificações dos vídeos novos. E até o próximo vídeo, meus amigos. Um abraço a todos aqui e que 2023 seja um ano porreta para todos nós.